pelo amor de Deus, pela paz do Senhor Jesus Cristo e comunhão com o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz, o amor, com a comunhão do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nós possamos juntos desenvolver com muita alegria este vídeo. Nós estamos em pleno tempo do Advento, um tempo especialíssimo para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos católicos, e nós não poderíamos, neste período, deixar de trazer para esse momento sublime da história da vida cristã, à espera do Salvador, falar da Maria, Nossa Senhora Imaculada Conceição, ou seja, limpa, sem mancha, pura, desde a sua concepção. No projeto de Deus, no projeto de salvação da humanidade, Deus escolhe o seu próprio Filho para ter a nossa humanidade, para ser homem como nós e desenvolver todo um projeto de salvação para a humanidade que estava manchada pelo pecado original, pelo pecado que foi introduzido no mundo pela serpente que convenceu Eva e Adão para comer do fruto da árvore do bem e do mal, que Deus já havia os advertido de que não era para eles comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Porque para nós, foi plantada uma árvore definitiva, uma árvore que é verdadeiramente uma árvore eterna, que produz o fruto da salvação, que é exatamente a árvore, a planta da vida. Então a árvore da vida, ela produz o fruto da salvação, o fruto da vida eterna. Então, com o pecado original e todas esta situação que a gente vive no mundo, né, com todos esses sofrimentos, com todas essas angústias que nós vivemos nesse dia a dia, com todas as aflições, como fala o próprio Jesus, através do apóstolo Paulo, do evangelista Paulo, né, no seu evangelho, nós temos agora, com o projeto de salvação de Deus, uma proposta de limpeza do mundo. Todas as vezes que nós vivenciamos, recordamos, experimentamos o projeto da salvação de Deus, nós nos colocamos como candidatos à vida eterna. A busca de Deus nos traz a esperança que não é do verbo esperar, a esperança que significa esperançar, que significa dizer que nós confiamos no projeto da vida eterna, no projeto da salvação. Nesse projeto de salvação de Deus, Deus poderia fazê-lo da forma que quisesse, porque cabe a Ele, pelo seu poder, pela sua autoridade, determinar como viria para o mundo o Salvador. Mas Ele escolheu exatamente a forma que inclui a humanidade
nesse projeto de salvação. Nós não somos apenas destinatários do projeto de salvação de Deus. Nós somos colaboradores desse projeto na medida em que Deus escolheu uma mulher, como todas as mulheres, uma mulher, para conceber, gerar no seu ventre o seu próprio filho. Nesta decisão de Deus, ele inclui a humanidade no seu próprio projeto. Então nós deixamos de ser apenas destinatários da salvação, mas através de Maria nós somos também colaboradores desse projeto de salvação através da própria Maria escolhida por ele. Muito bem. Se o nosso Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, a mãe do próprio Deus, que se tornou homem como nós vamos então começar a entender, mesmo isto sendo um mistério, o projeto de salvação de Deus é um mistério que nós não conseguimos compreendê-lo em sua inteireza. Mas Deus nos deu a inteligência para que nós possamos compreender muitas e muitas coisas desse projeto. Uma das coisas que nós pudemos aqui, já neste início, é exatamente entender que todo o projeto de Deus é um projeto perfeito e um projeto feito desde sempre. Deus não faz os seus projetos imediatistas e nem projetos sem o seu planejamento absoluto que ele faz. Então todo o projeto de Deus, ele existe desde sempre. E como ele existe desde sempre, e como o nosso Deus é a perfeição da perfeição, então todos os projetos de Deus são absolutamente perfeitos. E por isso que nós vamos tratar hoje. Maria tem outros dogmas, nós vamos rapidamente tratar dos outros dogmas de Maria, mas nós vamos hoje falar essencialmente da Maria Imaculada Conceição, ou seja, da Maria sem pecado desde a sua concepção. Para isso, nós temos que verificar a origem de Maria. Quem é Maria? Maria é uma mulher integrante do povo judeu, cujo pai é Joaquim e a mãe Ana. Joaquim e Ana vão se tornar depois santos, Santa São Joaquim e Santa Ana. Era um casal justo, de uma família temente ao Senhor, e nós não temos dúvida disso, porque se este casal que gerou Maria, e Maria foi escolhida por Deus, ele escolheu Maria de uma família que era modelo aos seus olhos de perfeição. Então, Maria e Joaquim eram, aliás, Ana e Joaquim, Santa Ana e São Joaquim, era pai e mãe de uma família digna, de uma família justa. Muito bem. Mas essa família tinha um grande problema que só Deus poderia resolver. E era um problema sério, porque Ana, mãe de Maria, era estéril.
Assim como Sara, mulher de Abraão, como nós vemos no livro de Gênesis, Maria, como Sara, eram estéreis e já eram de certa idade, já tinha certa idade avançada. Maria também era como Isabel. Isabel, conforme narra, Isabel, mãe de João Batista, como narra o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Isabel também era estéril e já tinha uma certa idade. Já estava na velhice também. Assim como Ana, mãe de Samuel, assim também como a mãe de Sansão, no livro de Juízes, todas estas pessoas, todas estas mulheres eram estéreis e já tinham idades e já não tinham mais condições de conceber os seus filhos. Assim vivia Joaquim e Ana, os pais de Maria. E eles então, já envergonhados, porque a mulher que não procriava, a mulher que não tinha filhos, era, na cultura dos judeus, uma mulher indigna, uma mulher considerada indigna, era uma mulher pecadora, era uma mulher que não tinha graça do Deus. Então eles viviam esse drama, e eles então, Joaquim e Ana, começaram a pedir a Deus a bênção para ter um filho, e diz a história que Joaquim foi para o deserto pedir a Deus, foi jejuar, pedir a Deus a graça de que sua esposa, Ana, engravidasse. E diz a história que o anjo no deserto apareceu a Joaquim e disse que Deus havia ouvido a súplica dele, Joaquim, e de sua esposa Ana, e eles teriam uma filha. E então Joaquim ficou ali agradecendo a Deus, jejuando, orando e confiando que Deus iria dar a Maria, a Ana e a ele uma filha que seria o presente de Deus. E foi nessa situação que Ana concebeu Maria. Todos estes fatos que eu estou colocando aqui estão narrados no proto-evangelho de Tiago. O proto-evangelho de Tiago é um livro que não consta da Escritura Sagrada, mas é um livro que, embora não tenha a marca da inspiração de Deus, é um livro que nos relata um fato que é importante para a fé católica, para a fé cristã, porque se nós formos verificar que Maria nasceu de um milagre de Deus, esta mesma Maria que nasceu do milagre de Deus, ao conceder a graça que sua mãe Ana a concebesse, e ao seu pai que muito queria uma filha, então houve aí um milagre de Deus. E Maria nasceu de um milagre de Deus. Tudo isso está narrado no proto-evangelho de Tiago. E vou repetir, o proto-evangelho de Tiago é um livro que não consta da Bíblia, da palavra de Deus, é um livro considerado não inspirado, mas que traz uma informação que é importante para todos nós,
para nós crermos, né, da origem de Maria. Então, Maria nasceu de um milagre, dito pelo proto-evangelho de Tiago, que é um livro não inspirado e é um livro que não consta da Bíblia. Mas poderíamos dizer assim, mas Maria não nasceu, quer dizer, isso não está na Bíblia, isso não pode ser dito. E eu vou aqui me reportar ao final do Evangelho de João. João escreveu 21 capítulos no seu Evangelho. E no 21º capítulo, no capítulo 21, nos versículos 24 e 25, os últimos versículos do seu Evangelho, ele diz o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho de tudo isso e que escreveu essas coisas. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro, diz ele no capítulo 21, versículo 24. E no versículo 25, que é o último versículo do seu Evangelho, ele diz: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Então, nem tudo está no Evangelho. Mas nós podemos, lendo este Evangelho, proto-evangelho de Tiago, pegar essa informação de que Maria nasceu do milagre de Deus. O nosso Deus tem 3 pessoas distintas, mas são de uma unidade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo mistério da Trindade, ele se constitui como um único Deus. Então, o milagre feito por Jesus é um milagre feito por Deus, é um milagre feito pelo Espírito Santo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, o nosso Deus preparou Maria desde a sua concepção. Ou seja, desde o momento em que ela foi concebida. E ela foi concebida por esse milagre escrito nesse proto-evangelho de Tiago, que podemos dizer que é um evangelho apócrifo, que é um evangelho não inspirado, mas que traz uma informação, e essa informação, sendo uma informação que se ajusta com a palavra de Deus, ela é uma informação considerada na medida de que o próprio Evangelho de João diz que muitas coisas feitas por Deus não foram escritas e estão no Evangelho. Por isso que nós acreditamos que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que se refere a Deus, à vida de Jesus, ao Espírito Santo de Deus, e que está de acordo com o seu desejo, a sua vontade, nós poderemos entendê-la como verdade e poderemos colocar aqui como um elemento importante para nós chegarmos até a história de Maria, que foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres. Foi Maria, uma jovem da Galileia, uma jovem pobre, uma jovem humilde, uma jovem que nasceu no lugar mais simples, no lugar pior, aquele mais desqualificado de todos da época de Jesus, que era Nazaré da Galileia. Foi exatamente de lá que foi escolhida Maria para ser a mãe de Jesus,
a mãe de Deus, a mulher que Deus escolheu para gerar o seu próprio filho, 9 meses no seu ventre. E nós vamos agora falar de Maria. Ainda na sua infância, Maria foi levada ao templo. No evangelho, esse evangelho apócrifo, não inspirado de Tiago, diz que no 3º ano de vida, aos 3 anos, ela foi levada ao templo, foi feita a apresentação dela no templo, e ela ficou no templo. Os pais deixaram ela no templo, para que as pessoas do templo cuidassem dela até os 12 anos de idade. Então ela foi para um local sagrado, um local, a casa de Deus, para ficar até os 12 anos de idade. Ou seja, ela teve toda a sua vida dedicada ao Senhor Deus. E no tempo exato, ela foi prometida em casamento a José. Essa promessa de casamento a José, tudo foi programado por Deus. Por que foi programado por Deus? Porque se nós formos verificar no Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, a linhagem de Jesus, Deus vincula Jesus à humanidade, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo divino, Filho de Deus Pai, sendo Filho de Deus, não pela criação de Deus, mas sendo gerado pelo próprio Deus, ou seja, conservando a mesma natureza, a mesma substância, a mesma identidade de Deus Pai, de Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo é a mesma. É a chamada unidade perfeita. A unidade perfeita e perfeita de todas as perfeições. Então, esse filho, ele é da linhagem de Davi. Ele tem como tronco Jessé. Então, o Davi é desta linhagem. Da linhagem de Davi é o próprio José, que vem a ser o pai adotivo de Jesus, aquele que Deus escolheu para ser o pai adotivo de Jesus. Então, todo esse projeto, ele existe desde sempre, vou repetir, e é um projeto perfeito. Muito bem. Com a escolha de Deus por Maria, e Maria concebe o Filho de Deus, concebe Jesus como seu filho, e isto é dito no Evangelho de Lucas. Nós vamos já fazer uma rápida leitura para nós entendermos, pela luz do Espírito Santo, e nós possamos cada vez mais aumentar a nossa confiança, a nossa crença nesse Deus maravilhoso, que é o Deus que quer que todos nós nos salvemos. O projeto de Deus é a salvação de toda a humanidade. Então esta jovem, que um dia, como diz o Evangelho de Lucas, eu vou ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo, eu vou usar só o versículo 28. O anjo entrou onde ela estava, o anjo Gabriel entrou onde ela estava e lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu observando
em todas as vezes que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a intervenção de um anjo, o anjo vem dar um recado de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. E o que ele diz para a pessoa é a própria palavra de Deus. O mensageiro fiel de Deus, quem é? São exatamente os mensageiros de Deus, são os anjos. E o anjo Gabriel é um deles. Por exemplo, o anjo Gabriel, quando ele faz a saudação, por exemplo, a Zacarias, também está aqui no capítulo 1, ele não trata Zacarias como ele trata Maria. Maria ele trata com autoridade. Quando ele quando ele faz a saudação a Maria, ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, Maria, ela recebe toda a graça do Senhor Deus. Ela é uma mulher agraciada. Ela é uma mulher muitíssima amada por Deus. Ela é a escolhida. Esta mulher, ela merece um grande destaque no projeto de salvação de Deus. E quem está dizendo isso não sou eu. Não é a igreja, não são os padres da igreja que dizem isso. Não foram os papas que disseram. Não foram os sacerdotes, os diáconos, os bispos. É a própria palavra de Deus revelada. Maria cheia de graça. E esta Maria cheia de graça, que vem depois dar luz a Jesus, é a mulher que acompanha toda a trajetória de Jesus, desde o nascimento até sua morte na cruz. Maria acompanhou Jesus. E Maria traz uma marca de santidade. Maria é pouco citada na Bíblia, porque Maria guardava tudo em seu coração. Maria trouxe a marca da sua perfeição, da sua grandiosidade dada por Deus, pelo silêncio, pela sua discrição, porque Maria pouco falava. Maria testemunhava mais do que falava. Então Maria teve uma contribuição, uma colaboração, uma participação grandiosa no projeto de salvação de Deus. A ponto da Igreja de Deus dizer que ela é virgem antes, durante e após o parto. Já inclusive baseada na profecia de Isaías. Também dizem que ela é mãe de Deus. Por que ela é mãe de Deus? Porque foi o próprio Deus que a escolheu para que ela concebesse Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. 100% humano e 100% divino. Então, esta Maria, a igreja proclama este mistério, o dogma nada mais é do que a proclamação de uma verdade de Deus, de uma verdade divina. Então a igreja proclama Maria, mãe de Deus, Maria, virgem perpétua, Maria, que não experimentou a morte como todos nós experimentamos, que nascemos com o pecado original. Então Maria, né, ela ascendeu aos céus, ela é assunta ao céu,
ela foi levada pelo Espírito de Deus ao céu, de corpo e alma. Então, Maria é assunta ao céu, Maria é virgem perpétua, Maria é a mãe de Deus. Esses dogmas todos estão proclamados pela Santa Igreja Católica. E hoje nós vamos tratar da Maria Imaculada Conceição. O que quer dizer Imaculada Conceição? Imaculada é aquela que não tem pecado, é aquela que não tem mancha, é aquela que é limpa, é aquela que traz a purificação de Deus. E Conceição é porque ela é limpa desde quando foi concebida, no ato da concepção, no ventre de sua mãe Ana. É este o significado de que Maria é Imaculada Conceição. Mas isto é invenção da Igreja? Isto é invenção do Papa? Isto é invenção do bispo? Isto é invenção do padre? Isto é invenção do diácono? Isto é invenção de algum leigo? Não. Esta é uma proclamação de uma igreja obediente a Deus, de uma igreja santa, que no momento certo proclama o dogma de Maria Imaculada Conceição. E nós vamos fazer uma rápida abordagem, né, desta Maria Imaculada Conceição nos primeiros tempos da Igreja de Cristo. Maria, desde a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus, que ocorreram no 33º ano de vida de Jesus, Jesus aos 33 anos foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos 3 dias depois de sepultado, e 40 dias depois da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. E ao ascender ao céu, né, ele deixa a marca de que cumpriu a primeira etapa do seu projeto de salvação, porque o projeto de salvação de Deus continua existindo. O advento é tudo o que nos faz lembrar que o projeto de Deus de salvação é dinâmico. Ele só vai chegar ao fim depois que nós tivermos no paraíso, né, experimentando as benesses dos novos céus e da nova terra. Então, desde os primeiros momentos, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus, Maria teve um papel importantíssimo na igreja. Maria, ela continuou a sua missão com os primeiros padres da igreja. Inclusive, ela estava no Pentecostes, depois de 10 dias que Jesus ascende aos céus e que ele anuncia a vinda do Espírito Santo, que ocorre 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a sua ressurreição e 10 dias após a sua ascensão aos céus, Maria estava presente no cenáculo com suas companheiras, aquelas que sempre acompanharam Jesus na sua missão. Então nós poderíamos dizer que Maria, além de ser mãe de Jesus, mãe de Deus, além de ser virgem perpétua, além de ser assunta ao céu, subido aos céus,
de corpo e alma. Maria, no projeto de salvação de Deus, foi discípula de Jesus, acompanhando toda a trajetória de Jesus, nos seus milagres, nas suas pregações, na sua flagelação, na sua crucificação, na sua morte. Após a sua ressurreição, ela estava presente. Após a sua ressurreição, nos 40 dias, se encontrou várias vezes com Jesus, né? Até a sua subida aos céus. Então, Maria esteve presente em toda a vida de Jesus, aqui na terra, cumprindo o seu projeto, que era o projeto de Deus. Cumprindo com obediência absoluta ao Pai. Muito bem. Então, os primeiros cristãos, aqueles que deram seguimento a Jesus, nunca esqueceram Maria. Sempre trataram de Jesus e colocaram Maria também com muito destaque. Por quê? Porque eles compreendiam, foi-lhes passado pelos próprios apóstolos a importância de Maria no projeto de salvação. Desde o anúncio do anjo Gabriel a Maria, até, né, a ascensão de Jesus aos céus. E depois ela ajudou na construção da Igreja de Deus neste mundo. Então, a primeira referência que nós vemos com muita propriedade, tem muitas referências. Quase todos os bispos daquela época, os primeiros, né, da igreja primitiva, escreveram sobre Maria. Mas eu vou aqui fazer um resumo, né? Nós temos a primeira abordagem que nós pudemos ver, isso está documentado, né? Irineu de Lyon, bispo de Lyon na França, e que tinha sido, Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo era bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de São João. Então, João Evangelista, que escreveu os evangelhos, que escreveu as 3 cartas do Novo Testamento e que escreveu também o livro do Apocalipse, que ele foi ditada pelo anjo. Esse João, de grande importância na Escritura Sagrada e também como apóstolo, João teve como discípulo Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo, então, foi discipulado por João e ele discipulou o Irineu de Lyon. Então, Irineu já é da 3ª geração após Jesus. Então, Irineu escreveu uma obra importantíssima para a fé cristã. Ninguém que estuda a vida de Deus poderá deixar de estudar a obra de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon escreveu uma obra densa chamada Contra Heresias. Essa obra não só combateu as heresias, as ideologias daquele tempo que contrariavam frontalmente a fé cristã, mas ele escreveu muitas coisas de doutrina da fé cristã, e dentre elas ele escreve que Maria é a nova Eva. Ele não diz que Maria era imaculada, mas ele coloca Maria como uma pessoa especialíssima na vida cristã e diz mais, que com Maria veio a salvação. Ou seja, através de Maria, Deus trouxe para o mundo a salvação, que é Jesus Cristo, Filho. Muito bem. Depois de Irineu de Lyon, nós vamos ver
Hipólito de Roma. Hipólito de Roma, que nasceu em 170 e morreu em 235, Hipólito foi o primeiro a chamar Maria de pura. Num discurso que ele fez sobre o fim dos tempos. Nesse discurso, ele chama Maria, Mãe de Deus, de pura. Aquela que recebeu a pureza, aquela que recebeu o Salvador, ela também é pura. Porque um ventre que recebe o Salvador não pode ser um ventre manchado, né? Porque ele inclusive diz que a mancha não se adequa à pureza. Então, o ventre que recebeu Jesus é um ventre puro. Isto diz Hipólito de Roma, que viveu entre 170 e 235 depois de Cristo. Orígenes de Alexandria também chama Maria de pura, uma mulher pura, uma mulher sem pecado, uma mulher que concebeu o Filho de Deus. Então nós vamos ver uma certa sintonia, né, de Orígenes, bispo de Alexandria, com o que disse Hipólito de Roma. E o Orígenes nasceu em 185 e morreu em 254. A realidade é que na igreja primitiva, né, os bispos do Oriente eram muito tendentes e quase todos eles defendiam a pureza de Maria, né? Os bispos do Ocidente eram mais silenciosos em relação a isso, mas os bispos do Oriente defendiam com uma certa, né, frequência a purificação de Maria. Maria era uma mulher pura por ter recebido, né, o Cordeiro de Deus, que era limpo, que era Cordeiro imaculado e que veio para tirar o pecado do mundo. Muito bem. Então, nasce, nos primeiros tempos da igreja, a inspiração de Deus de que Maria era pura. Santo Agostinho, que era que já viveu no século IV e no início do século V, porque ele veio a morrer em 420, morreu em 420 em Belém, lá na Terra Prometida. Ele, aliás, não, quem morreu em 420 foi Jerônimo, que não se tem notícia dele ter falado nada sobre Maria. Não tenho notícia que ele falou. Mas Santo Agostinho, né, que era contemporâneo de Jerônimo, isso aqui é uma correção que eu faço, me desculpem. Santo Agostinho, que já morreu em 430, ele morreu 10 anos depois de Jerônimo, ele não tratou do assunto da Maria pura, da Maria Imaculada. Ele tratou de muitos assuntos, escreveu muito, mas não tratou desse assunto. Porém, a marca de que Maria era pura já era algo que estava inteiramente consolidada já naquela época. Embora Santo Agostinho não tenha falado, mas já existia a marca. Muito bem. No século XIII, que foi um século muito rico para a igreja, porque foi o período, né, de Santo Tomás de Aquino, foi o período em que viveu ali Duns Scotus. Duns Scotus foi aquele que, de uma forma peremptória,
segura defendeu a Maria Imaculada Conceição. E com muito argumento. Veja só que naquela época a opinião do Duns Scotus, que era um beato franciscano, e deixa uma marca importante na Igreja de Cristo. O que é que ele diz? Ele diz que Maria era puríssima e ele defende a Imaculada Conceição porque, primeiro, Deus tudo pode. Deus é um Deus que tudo pode. Deus é o Deus de todo poder, né? Contrariando a opinião de Santo Tomás de Aquino, contrariando a situação do seu companheiro franciscano, São Boaventura, né? Contrariando também São Alberto Magno, né? Contrariando São Bernardo. Duns Scotus, ele defende essa tese, inclusive contrariando Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino não defendia, isso aqui é importante, porque nós temos que falar, tudo de Deus tem que ser bem clarificado, tem que ser bem dito, para que não se tenha nenhuma dúvida a respeito da trajetória das coisas de Deus. Então, Santo Tomás, ele dizia que se Jesus era o Redentor universal, não poderia ter exceção à redenção. Se Maria era pura desde a concepção, então Jesus não era o Redentor universal. E numa argumentação extensa, porém, prevaleceu o ponto de vista de Duns Scotus, que realmente conseguiu, pela luz do Espírito Santo, a nos convencer e a convencer a Igreja, por revelação do Espírito Santo, que Maria é a Imaculada Conceição. Porque se Maria se ela fosse atingida pelo pecado original, ela era uma pecadora, como é que ela poderia gerar o puro? Como o impuro pode gerar o puro? Como uma mulher pecadora pode gerar o Salvador? Né? Então hoje, pela luz do Espírito Santo, é muito tranquilo nós defendermos a Imaculada Conceição, ou seja, aquela que nasceu sem pecado desde a sua concepção. Por quê? Porque ela receberia o Salvador. Estou absolutamente convencido disso. A Igreja de Cristo está convencida disso. E nós hoje, não é, proclamamos isso com muita alegria, né? Esse dogma de Maria Imaculada Conceição, aquela que não conheceu o pecado. E se ela não conheceu o pecado, Deus, pelo seu poder e pela sua coerência, é lógico que também poderia ascendê-la ao céu sem que ela morresse de corpo e alma, porque ela integra hoje, Maria integra, ela é a rainha, ela é a mãe de Deus, ela foi a escolhida da humanidade para o projeto de salvação de Deus. Então Maria é a rainha, é proclamada rainha. Nós ainda vamos tratar aqui do livro do Apocalipse. Nós vamos ver que aquela mulher, né, vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, nós vamos tratar ainda isso que está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Então Maria é a Imaculada Conceição. O Papa Pio IX, em 1854, pela bula
inefáveis dele, Deus, inefável Deus quer dizer Deus inefável, Deus indescritível, Deus, né, indizível, Deus que não se pode descrever. Não existe possibilidade de você definir Deus, porque Ele é a perfeição da perfeição. Nessa bula papal, o Papa e a bula tem uma certa extensão e ela justifica a proclamação desse dogma, desse mistério que é reconhecido pela Igreja, de que Maria é a Imaculada Conceição. Esta Maria que disse sim a Deus, que foi fiel a Deus e fiel à humanidade. Porque se ela não dissesse sim a Deus, ela não contrariaria só a Deus, contrariaria Deus e contrariaria também a humanidade, porque o projeto de Deus teria que ser realizado de outra forma, mas ela disse sim a Deus em todas as circunstâncias, porque quando Maria disse sim, Maria era uma judia, aquela que estava comprometida em casamento não poderia parecer grávida. Isso era motivo dela ser, inclusive, condenada por um eventual adultério, né? Mas Maria perseverou, podendo enfrentar qualquer situação adversa em sua vida. Ela ainda era muito nova, né? Ela disse sim para Deus, né? E o Papa, então, o Papa Pio IX, em 1854, proclama o dogma de Maria Imaculada Conceição. E ele faz com a autoridade ex-cátedra. O que é a autoridade ex-cátedra? A autoridade dada por Jesus a Pedro, que se transferiu para todos os papas a partir de Pedro. Então ele redigiu o documento, proclamou o dogma com a autoridade ex-cátedra, a autoridade daquele que recebeu do próprio Jesus, né, esta autoridade para dirigir a igreja, sendo sucessor de Pedro, e também, ao proclamar essa bula papal, esse documento oficial da igreja, ele o faz também em persona Christi, em nome de Cristo, porque é um mistério que é revelado pelo próprio Cristo Jesus. E eu vou aqui, né, só apenas ler o final do item 41, quando fala da definição do dogma, a parte final do item 41, não é? Da bula Inefáveis Deus, ele diz assim: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha do pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis, por todos aqueles que seguem Cristo Jesus. Então eu quero dizer que neste momento do advento, neste momento que nós esperamos Jesus, nós queremos agradecer a Jesus. Senhor, muito obrigado por Tu ter nos incluído, por nós sermos não somente destinatários da salvação, mas também colaboradores do Teu projeto divino da salvação, incluindo Maria, uma pessoa como nós, que Tu colocaste como imaculada, para que o nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador,
a nossa luz viesse ao mundo para nos libertar definitivamente do pecado, para nos garantir a salvação. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, levantando as mãos para o céu, em agradecimento, nós queremos receber Jesus de coração abertos, alegres, felizes, na confiança de que nós definitivamente estamos incluídos no projeto de Deus. Amém.